fé? Será que fé é acreditar em algo irracional? Ou crer em algo em que não se pode provar? Se nós formos procurar o que é fé, o conceito de fé, nós vamos achar o mesmo conceito de sempre, que é aquele que diz que fé é acreditar em um conjunto de doutrinas ou em algumas hipóteses que não se pode comprovar, que não se pode verificar na realidade. Mas será que isso é fé de verdade? No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis apresenta um conceito de fé muito diferente e que particularmente me agradou muito, que faz muito mais sentido. Ele diz que a fé é a arte de se aferrar, apesar das mudanças de humor, àquilo que a razão já aceitou. Então, a fé seria você acreditar naquilo que a sua razão, que o seu raciocínio já aceitou, já conferiu, já aprovou, digamos assim. E como é costume do Lewis, ele dá alguns exemplos para exemplificar melhor este conceito, e um exemplo que eu gostei muito é do menino que aprende a nadar. Ele diz que o menino, ele sabe que não vai necessariamente afundar na água, porque ele já viu pessoas boiando e nadando na água, mas quando o seu instrutor o deixa sozinho na água e tira as mãos dele, ele começa a se desesperar, entrar em pânico e acaba afundando. Mas por que aconteceu isso? O garoto sabia, através da sua razão, que era possível sim nadar, mas a sua fé não foi suficiente, ele acabou desacreditando nisso na hora e começou a entrar em pânico, né? Então os sentimentos o dominaram e ele acabou perdendo a fé no conhecimento que ele tinha. Assim também acontece com a fé em uma religião, com a fé no cristianismo. Uma pessoa, por exemplo, que tenha se convencido racionalmente através de argumentos, que ela tenha se convencido, né, através da razão, de que o cristianismo é verdadeiro. Mas se ela não tiver fé, isso não vai ser suficiente para que ela se torne realmente e continue sendo cristã. Porque viram muitas pessoas fazer ela duvidar da fé não, da religião dela. Pessoas que farão de fato a duvidar, sentimentos também, os próprios sentimentos dela, as variações de humor vão fazer ela duvidar. E se ela não tiver fé no que ela viu que era verdadeiro, então talvez ela não continue sendo cristã. O nosso humor, os nossos sentimentos estão sempre variando e isso acaba influenciando a nossa mente, as nossas ideias e tudo mais. O Lewis, que foi um ex-ateu, ele disse que quando ele já era cristão, tinha momentos em que tudo no cristianismo, ou algumas coisas no cristianismo, pareciam muito improváveis. Enquanto que quando ele era ateu, tinha dias que tinham coisas no cristianismo que pareciam prováveis. Então tudo depende das nossas variações de humor, tudo depende do nosso humor. Ele diz assim no livro dele: é por isso que a fé é uma virtude tão necessária. Se não colocar os humores em seu devido lugar, você não poderá jamais ser um cristão firme, ou mesmo um ateu firme. Será apenas uma criatura hesitante, cujas crenças dependem, na verdade, da qualidade do clima ou da sua digestão naquele dia. Consequentemente, temos de formar o hábito da fé. E é exatamente isso. E é por isso que eu digo que o ateu, ou o ateísmo forte, ou mesmo o ateísmo, é uma questão de fé. O ateu tem fé, sim, ele tem fé, porque é preciso muita fé para acreditar de forma tão convicta como eles fazem, de alguns princípios ali ateístas, mesmo quando eles estão diante do mais perfeito argumento que os mostra o contrário, que os mostra a verdade. Então, o ateísmo, entre outras coisas também, acaba sendo uma questão de fé, mesmo quando a pessoa não percebe isso, mesmo quando ela abomina essa questão da fé. É fato, nós seres humanos somos seres racionais e sentimentais, e é por isso que aquela visão da apologética é tão importante. A visão que ela traz consigo é tão verdadeira exatamente por isso, porque ela diz que a fé e a razão são aliadas. Como diz o Papa João Paulo II, fé e razão são como duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Fé e razão são duas faculdades complementares. E você não precisa ser cristão, não precisa ser religioso para entender e acreditar nisso, porque isso se expressa claramente em um exemplo tão simples como o do menino que aprende a nadar. Então, fé não é a questão de acreditar em algo cegamente, em acreditar em algo que não tem bases racionais o suficientes para comprovar, enfim. Fé não é isso, e é por isso que o cristianismo, por isso que a religião não é simples questão de fé, como se fosse simplesmente acreditar cegamente, sem provas, sem passar pela razão, porque nós não conseguimos acreditar em algo que nós sabemos ser improvável. Nós não conseguimos ter fé sem sabermos que aquilo que nós estamos acreditando
é algo que possa ser realmente verdadeiro. Eu acho que a fé é um segundo estágio. Primeiro vem a razão e depois a fé, mas ambas são aliadas, estão sempre juntas. E aí se desmorona aquela questão, aquela frase que diz que religião não se discute. Mas se discute sim, porque religião é simples questão de fé, como naquele conceito anteriormente que eu falei, aquele conceito recorrente que as pessoas têm de que fé é acreditar em algo cegamente. Examine pessoas que perderam a fé no cristianismo. Quase sempre elas não perderam a fé porque elas se convenceram racionalmente de que o cristianismo é falso ou é inválido. Não, elas simplesmente perderam a fé porque elas se deixaram levar pela correnteza. Elas se deixaram levar pelos pensamentos de pessoas, por dúvidas, pelo ceticismo e tudo mais. Então elas não tinham bem firme, bem sustentada a sua asa da fé, ou então a sua asa da razão. Então é por isso que as pessoas perdem a fé, que não sei se era fé na verdade. Então essas pessoas, elas perderam as suas asas da razão, as suas asas da fé, então agora elas ficam paradas no chão e acham que isso é sinônimo de razão. Eu mesma, muitas vezes, paro de voar por alguns instantes, pouso em algum lugar e me deixo invadir por meus sentimentos, pelas minhas emoções, e acabo me perguntando, será que ficar aqui não é mais sensato e racional? Não é mais prudente? Mas aí eu olho para a minha asa da fé e vejo que eu tenho fé, que eu preciso ter fé, assim como um menino que aprende a nadar. E olho para a minha outra asa, a da razão, e vejo que tenho uma base bem firme, bem sustentada, para poder acreditar. E vejo então que eu posso sim voar, e acabo voando novamente. Contemplo novamente a verdade e me sinto sendo invadida pela tão esplêndida liberdade.